Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre o cristão e a música secular. Mas como esse assunto tem várias partes a serem explicadas para a pessoa entender direitinho, eu vou explicar algumas só, porque quem vem aqui no meu canal sabe que eu prefiro fazer vídeos menores, né, pelo menos por enquanto, então eu explico as outras coisas depois em outros vídeos que eu for fazer. Então eu vou falar para vocês se realmente o cristão ele pode, né, ouvir as músicas do mundo, né, músicas seculares, músicas de pessoas que não são evangélicas e músicas que não são de louvor a Deus, que falam sobre as coisas, sobre tudo, menos, né, então que a pessoa esteja louvando a Deus ali na música. E então eu vou explicar para vocês. Pode ou não pode? Pode sim, não tem problema nenhum, com um critério, desde que a pessoa, né, esteja ouvindo aquela música e na música não tenha nada que esteja contra a crença que a pessoa tem, né, que não seja algo que esteja desagradando a Deus. Então, tu tem que observar a música ali, a letra da música, o que está dizendo ali. E então, se for assim, a pessoa pode normalmente escutar a música, não tem problema nenhum. Eu sei que tem pessoas, né, fanáticos que dizem que não pode, mas essas pessoas aí que falam isso, elas estão com problema espiritual. Quando a pessoa fala isso, ela tem problema espiritual e o caso é com ela. Essa pessoa, quando ela fica dizendo que não pode e que ela fica argumentando tudo, né, e usando coisas ali que não tem nada a ver, né? Porque como é que eu sei disso? Porque a pessoa está falando coisas sobre a Bíblia e que eu sei que não tem nada a ver, né? Então essa pessoa está com um problema espiritual, o caso é com ela. Então, se Deus ele falou para a pessoa lá no momento que Deus revelou que a pessoa ali não deve escutar música secular, ele então revelou para aquela pessoa. Esse pensamento eu não tenho, porque eu ouvi alguém falar, claro que tem pessoas que pensam a mesma coisa que eu, mas esse pensamento eu já tinha há vários tempos, né, de que se a pessoa, né, está ali ouvindo algo de Deus que não é para escutar música do mundo, né, músicas que não tem problema ali, é porque Deus está falando para ela, é que essa pessoa tem algum caso ali muito grande com a música, ela tem um deslumbre muito grande, né, com o meio musical, então aquilo ali é algo assim que a pessoa tem paixão por aquilo ali, então ela tem aquela necessidade de falar aquilo, né, daquela maneira ali assim, que quer que todo mundo não escute, porque ela não pode escutar, porque foi revelado para ela, e aí ela fica usando coisas da Bíblia, né, dizendo que a pessoa não pode escutar, mas se tu fores perceber essas coisas que estão escritas na Bíblia que a pessoa está falando, não tem nada a ver. Ela pega um ponto lá e aí ela faz várias ligações até chegar onde ela quer. Se tu fores observar o primeiro versículo ou o segundo que ela for ligar ali o assunto dela, não está falando sobre a música secular, porque a pessoa deve agir, então, assim como Deus falou ali, como está escrito na Bíblia, sobre os alimentos. Então, se alguém te falar que a música ela foi feita para homenagear algum, né, algum capeta, aí tu não vai escutar a música, tudo bem, né? Porque se alguém falar que fez uma comida para oferecer ali para algum demônio, aí a gente não deve comer. Mas se a gente está escutando a música, ninguém falou nada, o compositor não falou nada, e aquela música está falando de amor, não tem problema nenhum tu escutar. Essas pessoas aí, elas é que não devem escutar, porque Deus revelou para ela não escutar. Porque se a pessoa está escutando a música, né, e a pessoa está entendendo ali que a música está falando de amor e não tem nada de errado, então não tem problema tu escutar, é que essas pessoas elas querem distorcer, né? Porque o caso é com elas. Então, eu já vi, por exemplo, se tu fores observar bem, e eu já observei isso, pessoas que falam que a música não deve ser escutada, né? Uma pessoa evangélica não deve escutar a música do mundo. Então, essa pessoa aí, por exemplo, ela é fanática nesse ponto. Mas, às vezes, a pessoa ali tá com batom, ela tá com brincos, né?
e usando coisas ali assim de maquiagem, a pessoa que pinta o cabelo. Mas eu já fui em outros, né, por exemplo, vídeos de outras pessoas que elas disseram no vídeo ali explicando que a pessoa não deve, Deus falou para elas que a pessoa não deve pintar a unha, se pintar, que aquilo ali é coisa do demônio, e a pessoa escuta a música. Então, pode ver que Deus ele fala uma coisa para uma e uma coisa para outra. Então, ele falou para elas, porque essa pessoa que disse isso, ela tinha maneira de se pintar, de maquiar, e aí ela sonhou que ela gostava das unhas muito grandes, e aí ela sonhou que Deus falou para ela e no outro dia ali ela cortou tudo, porque ela estava sem temor, né? Porque ela estava ali se embelezando demais. E é outro motivo que eu digo que aquele caso com a pessoa não tem problema nenhum. Aí Deus falou uma coisa para uma e Deus falou uma coisa para outra. Então, se essas pessoas forem se deparar uma com a outra, as duas estão em pecado, porque uma está ouvindo a música e não pode, mas a outra também está fazendo coisas que alguém está dizendo que é pecado, que Deus falou que não pode. Então, mas certos mesmo são aqueles fanáticos que não vão nem internet, nem TV, nem nada, né? Por quê? Porque eles estão fazendo coisas que o outro está dizendo ali que não pode. Então a pessoa tem que se colocar numa redoma de vidro e ficar lá, né? Porque, como eu disse para vocês, as pessoas falam coisas ali que, né, um está dizendo uma coisa e o outro dizendo outra. Tu vai ficar doido se tu ficar ouvindo esse tipo de pessoas. E eu vou te dizer então, como é que então a pessoa deve agir? Ela deve, como cristão, observar a necessidade que ela tem de ficar ouvindo música. Então faz tempo que eu não escuto música, né? Claro, por exemplo, que eu vou ligar um rádio para eu escutar uma música que eu quero, porque às vezes a gente vai no supermercado e ouve a música ali, né? Vai numa loja, em algum lugar. Mas faz muito tempo que eu não vou escutar um videoclipe ali, que eu penso numa música, ai, que saudade daquela música, daquele som, vou lá escutar. Muito tempo que eu não escuto rádio. Então, se a pessoa é evangélica, é convertida ao evangelho, se a pessoa não é, ela faz o que ela quiser, né? Mas se ela quiser ir por esse lado bom, o que deve ser feito? Ela não deve ficar escutando muita música, ela deve trabalhar, então, a necessidade que ela tem de ficar ouvindo música. Porque se a pessoa quer ouvir muita música, isso não é bom. Então, por quê, por exemplo? Porque a pessoa não tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, se a pessoa ficar ouvindo música, ela vai, né, perder tempo, ela tem que estudar e se aperfeiçoar nas coisas que ela faz. Então, não é bom que ela fique escutando música. Então, procure fazer outras coisas, né? Não ficar só ouvindo música. Mas se tu lembrar de alguma música que tu goste, tu tem algum CD, não tem problema nenhum tu colocar ali enquanto tu lava a louça, né? Enquanto tu faz alguma, de repente, uma limpeza na tua casa, uma ginástica. Mas se tu trabalhar dentro de ti essa necessidade, isso já vai ser um ganho muito bom, porque, né, realmente não é muito bom as pessoas ficarem ouvindo muita música. É só isso que tu tem que trabalhar, mas escolhe uma música ali ou outra para escutar, que realmente alegra, né? Coisas que agradam a Deus, isso alegra a Deus que a gente, né, fique ocupado com isso. E se a música fosse proibida de ser escutada, né, por Deus, ninguém ia poder ter faca em casa, porque tem gente que usa faca para matar os outros. Então, façam isso que eu expliquei aqui direitinho, né, e que vocês vão estar muito bem, e não precisa ficar ali preocupado com o que essas pessoas falam, porque é o caso ali, é com elas, né, então, se não é contigo, aí tu não deve ficar preocupado. Então, depois, outra hora eu explico em outros vídeos, né? Eu faço vídeos curtos justamente por isso também, né? Que eu tenho outros, eu faço meus trabalhos, né? De consultoria de comportamento, mas eu tenho outras coisas, outros trabalhos que eu quero fazer também, né? Para ganhar dinheiro, outras coisas, e é por isso que também eu vou colocando os vídeos pequenininhos aqui, né? E no decorrer que eu vou podendo, eu vou colocando mais vídeos para vocês. Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!